Nosso evangelho de hoje é Mateus 5, de 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Antes de tudo, o termo justiça não é empregado na Sagrada Escritura em sentido jurídico, dar ao outro o que lhe é de direito, mas no sentido da realização do plano salvífico de Deus. A justiça dos doutores da lei e dos fariseus era marcada pelo jogo de interesse pessoal, pelas honras devidas ao mérito, pelo direito de se ter pelo que se fez, resultado da prática da lei. Aos seus discípulos, Jesus ordena o reconhecimento da misericórdia, a entrega de si mesmo como dom de salvação para o outro, a descoberta do outro como filho de Deus e, portanto, irmão na mesma pátria, na mesma fé e na missão. Na justiça dos fariseus e doutores da lei não havia espaço para os pobres, as prostitutas, os doentes, os possuídos pelo demônio, os cobradores de impostos, entre tantos outros. Todos eram marginalizados. Os intelectuais, os ricos, os sãos, os homens de famílias, esses sim, participavam dos melhores lugares, eram bajulados e considerados filhos de Deus. É bem verdade que essa atitude não era a atitude do povo de modo geral, né? Que nós temos as lideranças. Por isso que se diz na justiça dos fariseus e doutores da lei. Jesus não valorizava os pecados das pessoas, como não valoriza até hoje, mas as pessoas pecadoras, sofredoras e marginalizadas. Ele não somente curou-as e libertou-as do maligno, mas também para elas anunciou o Evangelho. Ele se preocupou com cada pessoa, olhou fixo em cada uma, entrou na realidade delas, sentiu com elas, viu-as interiormente e com amor, conheceu-as profundamente e soube da importância delas diante do Pai. Os discípulos foram formados e continuam sendo instruídos até hoje na descoberta do ser humano quanto à sua realidade de obra das mãos de Deus e necessitado da comunhão eterna com o Pai. Daí porque um cristão jamais tratará mal um outro, mesmo que ele seja um estrangeiro, um pagão, um desconhecedor e até mesmo um perseguidor da fé cristã. Não deve, por motivo algum, matar alguém, encolerizar-se contra ele, chamá-lo de patife ou de tolo, ou seja, não se deve, por nada neste mundo, tratar alguém mal,
desrespeitando, desvalorizando e ridicularizando, pois tudo isso indica uma espécie de assassinato, uma destruição da pessoa. O discípulo, acima de tudo, deve estar atento ao outro, mediante a caridade que brota de um coração convertido, assinalado pela palavra de Deus e formado aos pés de Jesus Cristo, totalmente voltado para Ele e decididamente entregue à vontade do Pai. Alguém completamente consciente da beleza de ser um verdadeiro discípulo ou uma verdadeira discípula de Jesus, de ser um filho de Deus, de lançar-se na mesma missão salvadora de Jesus, pondo sua vida como verdadeiro dom. Atitudes como raiva, ódio, inveja, intolerância, vingança, indiferença, desprezo, discriminação, humilhação, rotulação do outro são abomináveis aos olhos do Senhor e conduzem à condenação eterna de quem os pratica. É bem verdade que alguns fazem críticas pesadas à Igreja em algumas fases da história, mas o fazem por desconhecimento contextual. Porque vai dizer, olha, sabendo de tudo isso, do modo como tratar as pessoas, por que houve mortes, assassinatos de pessoas envolvidas com a fé cristã? E aí trazem à tona uma fase difícil, vamos dizer assim, no período medieval. Olha, o fato é que a Igreja, ela não realiza essas práticas. Não é a estrutura da Igreja. Destruir o outro não é princípio determinante e constitutivo da Igreja de Jesus Cristo. Agora, é bem verdade, para ser mais sincero, que alguns homens dentro da Igreja de Jesus Cristo, com a aparência de vida cristã, quiseram sim o mal, como fazem até hoje. Usam o nome da religião, pregam suas próprias ideias, suas maluquices, transmitem isso a outras pessoas como se fosse verdade. E aí você pode, a partir da leitura do que acontece hoje, veja a situação pela qual passa a Igreja. Quantos estão divididos, não é a Igreja dividida, mas quantos estão divididos hoje na Igreja? Por quê? Porque tem gente grande na Igreja com doutrinas contrárias àquilo que a própria Igreja deve viver. E aí alguém pode dizer, está vendo a Igreja? Não, a Igreja não, você está vendo homens de igreja como são falhos, como apesar de formação, apesar de estudo, apesar de tudo o que a igreja pode oferecer para a salvação, ainda não conseguem se converter a ela? Pois é, em muitas fases da igreja também aconteceu assim. Isso é só para poder fazer uma leitura, né? Porque amanhã podem estar condenando a igreja hoje. Olha, a igreja aprovou isso, aprovou... Não, a igreja não aprova nada que seja contrário à moral e à fé cristã. Nada. Mas alguns querem isso dentro da igreja. Olha, veja que Judas Iscariotes caminhou com Jesus, viu seus milagres, escutou seus ensinamentos, ou pelo menos ouviu, né? Não deu atenção, mas ouviu. Viu Jesus expulsar o demônio, viu Jesus ressuscitar os mortos. Mas aquilo penetrou na alma de Judas, como penetrou nas almas de outros? Não. Veja que ele continuou o seu ideal, a sua forma de pensar, mesmo do lado de Jesus. Então, em muitas fases da igreja também aconteceu isso. Pessoas de dentro da igreja que deveriam dar exemplo, abraçaram causas políticas, abraçaram ideais contrários, de acordo com muitas mentalidades ou ideologias de épocas, e seguiram isso, como acontece hoje. Veja, dentro da igreja, se nós não temos aqueles que procuram seguir fielmente a doutrina,
mas muitos envolvidos em ideologias, falsificando a mensagem do próprio Evangelho. É isso. Então é nesse contexto que a gente vai ver raiva, ódio, inveja, intolerância, vingança, desprezo, quem sabe até alegria pela morte dos outros em muitos de dentro da própria igreja. Convém pensar e fazer uma leitura correta. É a Igreja de Cristo? São princípios constitutivos da Igreja? Não, mas pessoas que não conseguem se dobrar ao que a Igreja ensina, ao que a Igreja quer, já que ela é instrumento de salvação, mas que é uma igreja segundo o interesse pessoal, né? Uma busca pessoal dentro da própria igreja. Quer até mudar a própria igreja como se fosse capaz de fazer isso. Quer dizer, cria uma falsa igreja, mas não vive a própria igreja de Jesus Cristo. Os autênticos discípulos são aqueles que todos os dias, em todos os momentos, procuram identificar-se com o seu mestre na bondade que o constitui. É importante saber o que viver, a verdade, como vivê-la, né? Viver a verdade com a fé precedente e amando. Essa é uma forma de se viver a verdade, dentro de um contexto no qual deve prevalecer a escolha pela vida. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.